Então, vamos, doutora Valéria, qual é o primeiro processo da pauta? Com pedido de preferência antes desse processo do doutor. O pedido de preferência é esse primeiro. Então, nós vamos passar para o 9º, apelação civil. A relatora é a desembargadora Ângela, né? Aí vai ser adiado, né, os processos dela. Sim, todos os processos que a desembargadora Ângela for relator ou com pedido de vista serão adiados em virtude de outro compromisso que ela teve que assumir na manhã de hoje. O próximo processo é o 10 da pauta, apelação civil, de relatoria do desembargador Jorge Rachid. Qual é o número? 10. Quem pediu? Então, funcionará nesse processo, funcionarão o desembargador relator, o desembargador Kleber e a desembargadora Galiza. Vai ter sustentação oral? Não entrou o advogado. Então, passa para o próximo. O 5º da pauta Aliás, não, se ele não entrou porque ele requereu, requereu. mas não entrou por algum problema técnico, Não entrou. então trata-se de apelação civil interposta por Marfarma, distribuidora farmacêutica, contra a sentença proferida pelo juiz da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, Dr. Neres, que rejeitou os embargos à execução opostos contra o Estado, extinguindo o processo em julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso 4º do CPC. O Estado do Maranhão, ora apelado a juízo à execução fiscal, contra a empresa apelante visando o recebimento do valor de R$ 177.270,56, referente à certidão da dívida ativa, relativa à falta de recolhimento do ICMS, citada para pagar a dívida ou garantir a execução, a executada opôs embargos à execução, sustentando a desnecessidade de segurança do juízo diante da sua hipossuficiência financeira, sendo, pois, beneficiário da justiça gratuita. Requereu a procedência do pedido. O juiz rejeitou liminarmente os embargos por entender que os mesmos não são admitidos antes de ser garantida a execução, conforme estabelece o artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal, afirmando que tal condição de procedibilidade independe do executado ser beneficiário da justiça comum, da justiça gratuita, razão pela qual extinguiu o feito sem julgamento do mérito. A embargante ficou inconformada e recorreu, sustentando que, excepcionalmente, tem-se admitido os embargos de execução sem oferecimento de bens. O Estado afirmou que a garantia do juiz é condição de procedibilidade da ação de embargos à execução e que a CDA, a certidão da dívida ativa, apresentada é válida. Foi para a Procuradoria, dou a palavra ao doutor Dentes, mas o parecer é que não demonstrou interesse. Vossa Excelência confirma. Votando, o cerne dessa questão diz respeito à possibilidade de oposição de embargos à execução, sem garantia do juízo. Com efeito, assim determina a lei de número 6.830. Aí eu junto a esse artigo, faço colagem dele, vê-se, pois, que é requisito indispensável o oferecimento dos embargos à execução, portanto, a garantia do juízo, sem a qual não são eles admissíveis, a ter do artigo 16, parágrafo 1º, da Lei de Execução Fiscal. Em se tratando de norma específica, o STJ firmou entendimento em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que a dispensa da garantia para oferecimento dos embargos prevista na Lei Processual Civil não se aplica a execuções fiscais, conforme se extrai do seguinte excerto. Aí eu juntei novamente o entendimento do STJ a esse respeito. Vê-se que a garantia do juízo como condição para a admissibilidade dos embargos da execução decorre de lei e de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
Eu estou aqui dessa forma, a correta sentença em rejeitar os embargos da execução propostos pela hora apelante. E por essa razão, desembargadora Galiza e desembargador Kleber, eu estou negando o provimento ao recurso. Desembargador Kleber. Senhor presidente, eu já tinha conhecimento de vosso voto, que Vossa Excelência já tinha encaminhado, e eu, inclusive, já tinha até votado, eu estou acompanhando as inteiras, Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Bom dia, desembargador Jorge, demais membros. Dia. Eu acompanho Vossa Excelência, também já tenho conhecimento do seu acordo, sua decisão. Então, por unanimidade de voto, foi desprovido o recurso apresentado. Desembargador Barros, seja muito bem-vindo. Já temos quórum para a... Às ordens, presidente. Bom dia. Bom dia. Bom dia aí para o meu querido Eu vou anunciar o processo. Kleber e desembargador Bogeia. Doutor Bentes, um abraço aí. Bom dia, doutor desembargador Raimundo Barros. A doutora Galiza, um abraço fraterno aí para a senhora. As mulheres é que estão mandando agora, viu? É verdade. Sempre mandaram. Sempre. Agora é oficialmente. É, legalmente. Legalmente. O agravo interno na apelação civil de número 806697, os agravantes Evelyn Costa Silveira e outros, doutor Alfredo Neutro Felício Lira é o advogado, o agravado Gilson José Oliveira e outros, doutor Sidney é um dos advogados, inclusive ele está aqui presente, está colocando como manda a lei e ele é obediente às normas, colocando a toga em respeito à justiça. E o relator é o desembargador Kleber. O julgamento, na sessão do dia 24 de novembro, de novembro não, o desembargador Jorge Rachid, após o voto do desembargador relator, pelo desprovimento do recurso. Essa é a resenha aqui. Sobrestado o julgamento, em virtude do que trata o artigo 942 do CPC e 656 do Regimento Interno, após os votos do desembargador relator, pelo desprovimento do agravo, acompanhado pela desembargadora Maria Francisca Galberto Galiza, nossa querida que está aqui presente, contra o voto do desembargador Jorge Rachid, que foi pelo provimento do recurso. Se o desembargador relator vai precisar fazer um breve relatório da demanda, se os colegas acharem necessário. Senhor presidente, eu encaminhei com antecedência a todos os desembargadores componentes do quórum expedido a cópia integral do meu voto, consequentemente, do relatório. Então, eu pergunto aos mesmos se há necessidade de novamente fazer isso, ou se Vossa Excelência já tem lido, já tem conhecimento, aí eu faria apenas um resumo para esclarecer algumas coisas, e se os advogados quisessem falar, eu acho que é muito repetitivo. Inclusive, esse processo já vem desde novembro do ano passado, já está com vários meses. Desembargador Kleber. Pois não? Se Vossa Excelência puder, faça apenas um resumo, seria suficiente. Eu acho mais coerente, né? Eu também tive acesso pela sessão virtual, a sessão, desculpe, de videoconferência, eu só abriu para mim o relatório. O relatório eu li, mas não tive a oportunidade de ler o voto, porque não abriu o voto para a minha leitura. Então, eu desconheço o seu voto. Por esse motivo, porque eu abri na sessão de videoconferência, eu não procurei outro local. É só isso. Então, eu gostaria de ouvir o voto. Então, tá bom. Então, vamos aqui ao voto.
Voto. Mas tem uma sustentação oral, aí eu não entendo muito desse métier. Será que pode ir ao voto sem antes a sustentação oral do advogado, presidente? Então, nesse caso, já tem o relatório, não é isso? Todo mundo tem o relatório. Então, Eu conheço o relatório. Nós vamos passar, então, os advogados presentes que querem fazer a sustentação oral poderão fazer. Tem um prazo, todos os dois estão presentes, secretária? Alô, secretária? Sim, só- excelência. Só quem está presente, o doutor Sidney. Doutor Sidney. Então, doutor Cid, se eu querer usar a palavra. Bom, eu serei breve, Excelência, saudar essa Igreja Câmara. Doutor Cid. Nós estamos, Testando. nós estamos no momento de readequação ao presencial. A gente estava tão desacostumado. Eu, por exemplo, aqui eu estou tendo a maior dificuldade em administrar meu tempo aqui. Então, acho que é porque não se tinha mais o presencial, esquecemos, estamos craque no virtual caminhando ruim a passos pequenos no presencial. Pois não, doutor Cid? Bom, muito bom dia a todos, renovando então esse bom dia. Eu saudava essa Igreja Câmara na pessoa de desembargador Rachid e dizia, pessoa, Excelência, cuja lhaneza, educação, gentileza são uma marca que nunca passa despercebida pelos advogados, pelos membros da corte, enfim. Então, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo a Câmara. Serei bastante breve e, tendo participado do julgamento, inicialmente, os desembargadores, relator Kleber, desembargador Rachid e desembargadora Galiza, eu vou me dirigir muito especialmente ao desembargador Bogel e ao desembargador Raimundo Barros, convocados, então, para esse quórum estendido. Mas serei breve, como disse, né? Excelências, a essa altura se discute apenas distribuição de ônus sucumbenciais num processo do que era uma ação na origem, uma ação declaratória de constituição de sociedade de fato, com prestação de contas, pedidos de danos morais, materiais, lucros cessantes, que foi, daí começa a importar para o deslinde da causa, que foi julgada apenas parcialmente procedente. Houve formulação de vários pedidos, muitos dos quais de natureza indenizatória, danos morais, lucros cessantes, danos materiais, que foram rejeitados e acolhidos apenas 2 dentre os pedidos formulados. Na verdade, Excelências, é uma sociedade, né, de médicos que iria se constituir, não chegou a se constituir formalmente, mas houve aportes desses médicos e, não tendo a sociedade ido à frente com a sua constituição formal, a sentença acolhe apenas parcialmente o pedido para determinar a restituição dos valores que foram pagos e que não resultaram no avanço das tratativas para a constituição formal da sociedade. Então, Excelências, num universo de cerca de 14 pedidos, 2 deles foram acolhidos. E, em termos de expressão financeira, Excelências, de pedidos da ordem de superior a 3 milhões de reais, de 3 milhões e 200 mil reais, foram acolhidos pedidos que determinaram a restituição do valor correspondente a 1.150.000 reais. Então, Excelências, o pedido apenas em pequena parte foi julgado procedente, né? O juízo de primeiro grau entendeu que o caso era de sucumbência recíproca. O eminente relator, né, que é o relator, inclusive, deste agravo interno, entendeu que a sucumbência dos réus foi mínima. Os autores ganharam a ação, sim, ganharam numa pequena parte. Por isso, a sucumbência dos réus era mínima, entenderam que a fixação dos honorários deveria ser feita apenas em favor dos advogados dos requeridos. Então, esta, Excelências, a questão que é posta. Saber se a sucumbência é mínima, como entendera o nobre relator, desembargador Kleber, no que foi seguido pela desembargadora Rachid,
e pela desembargadora Galiza, ou se, na esteira do que defendeu, também com propriedade, o eminente desembargador Rachid, a sucumbência era recíproca. Bom, por tudo quanto se disse, já fica claro que isso está a defender aqui, na condição de advogado dos agravados, né, que houve sucumbência mínima, conforme entendera o relator. Mínima, seja porque dos vários pleitos formulados, salvo engano, foram 14 pleitos deduzidos na petição inicial, apenas 2 deles foram acolhidos, e ainda sucumbência mínima porque dos valores postulados superiores a 3 milhões de reais, houve a condenação dos réus ao pagamento de apenas cerca de 1 milhão de reais. Tá? De qualquer maneira, excelências, na hipótese de prevalecer o entendimento de que a sucumbência seria recíproca, nesse caso, com todas as linhas e com muito cuidado e humildade, como sempre, pediria apenas que a Corte atentasse para uma questão interessante. É que o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido sucumbência recíproca, ele não foi feliz ao fixar as bases de cálculos da incidência da sucumbência. Né? Ele inverteu essas bases de cálculos, e eu direi algo sobre isso apenas para registrar o seguinte. Os autores serão beneficiários do recebimento dos valores que foram destinados a eles, mas sucumbiram em tudo o que excedeu esse valor. Então, a sucumbência dos autores foi de 3 milhões, 200 e tantos mil reais requeridos inicialmente, na diferença com que lhes foi dado algo em torno, pouco superior a 1 milhão de reais. A sucumbência dos réus, por outro lado, foi menor. Por quê? Porque os réus apenas sucumbiram no valor equivalente a cerca de 1 milhão de reais e venceram em mais de 2 milhões de reais, que foi a parte que foi considerada improcedente. Então, com essas considerações, excelências, e agora já se encerrará, se requer que prevaleça o entendimento do nobre relator, desembargador Kleber, que já foi seguido pela desembargadora Galiza, no sentido da ocorrência de sucumbência mínima, ou que, na hipótese de prevalecer o entendimento do desembargador Rachid, que cogita de sucumbência recíproca, que, neste caso, se observem as sucumbências de cada uma das partes, parte autor e parte ré, fixando-se os honorários dos advogados das partes adversas, conforme bases de cálculos que levem em conta a sucumbência efetivamente sofrida. Então, eu espero, excelências, e aí eu também, desembargador Raimundo Barros, que pediu esclarecimentos adicionais, desembargador Bogé, que eu tenha contribuído para que a matéria fosse bem compreendida e possam agora, vossas excelências, concluir o julgamento nesse quórum estendido. Muito obrigado, excelências. O advogado da outra parte não se encontra presente, senhora secretária? Não, senhor desembargador. Então, eu passarei à leitura do meu voto. Confirmo a decisão que proferi. Tentando ser pragmático e técnico, a despeito da matemática quantidade de pedidos arrolados na petição inicial, 14 ao total, eles podem ser agrupados em A, reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. B, indenização por danos morais. C, indenização por danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes. D, devolução de investimentos feitos inicialmente. E, pedidos decorrentes do acolhimento de indenização por danos materiais e da dissolução da sociedade de fato, por assim dizer. A sentença acolhe tão somente os pedidos de reconhecimento de sociedade de fato e a devolução de investimento feito inicialmente. Senão, vejamos, é conhecida tão somente a sociedade de fato e o direito à devolução do investimento feito por cada autor, como consequência lógica, incabível pleito de dissolução da sociedade, prestação de conta e demonstrativo das transações bancárias. Não tenho como aquilatar a sentença de parcial procedência como sucumbência recíproca. É que, material e substancialmente, é claro que a maior parte da sucumbência foi contra os autores e a favor dos réus,
porque os seguintes pedidos restaram improcedentes. Aí eu coloquei que seja determinado aos demandados que apresente imediatamente o extrato bancário detalhado na conta 72.554.0 do Banco da Amazônia, vinculado ao CNPJ número 15.493.283/00161, por ser essa recebida dos aportes mensais, apesar dos valores não serem contestados pelos demandados, mas também para fins de investigação a respeito da alegação de alguns pagamentos feitos sem a apresentação de recibos. O outro parágrafo, que seja determinada a devolução integral do valor despedido pelos sócios retirantes a título de honorários periciais do IBAP-MA, Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia e Engenharia do Maranhão, quanto da avaliação do imóvel da clínica em discussão, no valor de R$ 6.104,18, conforme recibo e de comprovante de transferência em anexo. Tudo devidamente atualizado quanto à liquidação do julgado, por ser essa medida de justiça, não tendo os sócios retirantes dado ensejo a necessidade da referida avaliação, tendo sugerido preliminarmente a composição amigável do caso, alterando-os a respeito dessa despesa superveniente em casos negativos, documentos 27 e 28. Outro item, que seja decretada a dissolução da sociedade de fato para que seja nomeado o administrador judicial para desempenhar as funções de administração da sociedade, até a devida apuração e pagamento dos valores devidos aos autores, devendo neste interregno serem proteados respectivo faturamento, a fim de garantia do juízo, caso não deferido pedido, em sede de tutela de urgência, para ao final ser avaliado o quanto o valor despedido por cada um dos sócios influenciados proporcionalmente no valor atualizado do imóvel construído, inclusive podendo aproveitar-se a avaliação feita pela IBAP-MA em outubro de 2016 no montante de R$ 1.920.000, por ser justo o percebimento da proporcionalidade ao valor atualizado do valor investido por cada um deles e sua influência por todo o ativo material e imaterial da sociedade a preço de mercado, devendo tudo ser ressarcido de forma única e em dinheiro, retirando apenas a diferença já percebido pelo dano material, que foi o valor bruto dos aportes dispostos no item 5 deste pedido. O outro parágrafo, sejam os demandados condenados ao pagamento de indenização equivalente pelo dano moral, ocasionando unilateralmente a cada um dos sócios reiterantes como medidas de repressão à conduta desonrosa, imoral e ilegal dos demandados, que pouco se importaram com as expectativas e sonhos ali plantados para cada um dos sócios, e como mínimo de incentivo pelo dano suportado pelos autores, ao que deverá ser arbitrado por este douto juízo diante das provas resultadas e demais produzidas no decorrer do processo, o que já se traz a título de sugestão o dobro do valor despedido por cada um deles no decorrer dos 2 anos de construção da clínica, no valor de R$ 1.200.000, que deverá ser dividido proporcionalmente aos aportes de cada um dos sócios retirantes. Outro parágrafo. Seja ainda condenado ao pagamento dos lucros cessantes supervenientes oriundos do tempo despedido por cada um dos sócios durante todos os períodos de construção da clínica, perda e plantão, que por baixo se estima em R$ 750.000 no tocante a todos os sócios, conforme discriminado no item 3.6 do presente petitório, além do lucro desperdiçado em decorrência da impossibilidade de reaver e movimentar o dinheiro despedido e preso na construção da clínica, que deverá ser cuidadosamente apurado por designação de prova parcial, pelo que se requer, desde já, a perícia contábil para a mensuração dos lucros restantes.
penúltimo novo parágrafo. Seja a senhora Viviane Paiva compelida a informar as qualificações pessoal do senhor Aglé, por ser a única que detém a referida informação, devendo mesmo tomar conhecimento do pleito por ser real interessado. 12 e último. Seja determinada a imediata desalienação do imóvel de propriedade do autor José Dani Gomes de Oliveira Filho, dada em garantia de empréstimo a bem que fornece a clínica e esta sob total administração do sócio remanescente, sua esposa e demais, devendo os mesmos oferecer imediatamente outro bem de sua propriedade ao agente financeiro responsável, juntando aos autos do processo o comprovante de disponibilidade do bem ao autor. Então, é o caso de se aplicar o disposto no entender do artigo 86, parágrafo único do CPC. O artigo 86 diz: se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas. O parágrafo único fala: se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas pelos honorários. A propósito da interpretação do dispositivo, eis o entendimento firmado pela STJ. Aí, nessa oportunidade, eu trago na integralidade do meu voto o acordo da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, no agravo interno, nos embargos de declaração no resto de 1961, julgado em 17 de 8 de 2022, onde o mesmo faz menção ao julgado da ministra Nancy Andrix, no embargo de declaração número do RESP 953-470, Minas Gerais, a qual a mesma faz menção no item 1, o seu entendimento que se conta, inclusive, grafado no meu voto. Essa posição da ministra Nancy Andrix, quando ela diz que a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbências o número de pedidos formulados e atendidos. Isso é da ministra Nancy Andrix, da terceira turma, julgado em 9 de 8 de 2011. Faço menção ainda também no meu voto o agravo interno do RESP número 1983-586 de Mato Grosso, da relatoria do ministro Raul Araújo, da quarta turma, julgado em 30 de 5 de 2022, e aos agravos internos dos RESP 1872, 628, São Paulo, da relatoria do ministro Raul Araújo, e no agravo interno do RESP 1304, 647, São Paulo, que tem como relator o ministro Antônio Carlos Ferreira, onde ambos fazem referência ao mesmo acordo já citado por mim, da ministra Nancy Andrix, acima mencionada. Eu estou tentando resumir o máximo que eu posso. Então, aí eu concluo, aplicando ainda as diretrizes do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, em especial o grau e zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho em si realizado, arbitra os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa. Forte nessas razões, reafirmando a jurisprudência, no meu entender, uniformizada pelos tribunais superiores, eu nego o provimento ao recurso.
Esse é que é meu voto. A minha divergência com relação ao voto do meu colega de Câmara, desembargador Kleber, por quem eu tenho o maior respeito, não tem nada a ver com ele, tem a ver apenas com como também o respeito aos honorários dos advogados. Mas o meu entendimento diverge da seguinte maneira, eu vou ler só a parte. Vê-se, pois, que 4 são os pedidos essenciais da petição inicial. Reconhecimento e dissolução da sociedade, de fato, que foi acolhida na sentença. Indenização por danos morais, que foi julgada improcedente no primeiro grau. Indenização dos danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes, que também foram improcedentes. 4º, devolução de investimento feito inicialmente, que foi acolhido na sentença. Dessa forma, os demais pedidos decorrem do acolhimento ou da indenização por danos materiais e da dissolução de sociedade, de fato. E, a meu ver, não são essenciais, são acessórios e consequentes daqueles primeiros. Com efeito, de acordo com o artigo 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Trago à colação o ensinamento de Costa Machado, que eu não vejo necessidade de transcrever, de falar. Todavia, para o pagamento das custas e honorários advocatícios, além do princípio da sucumbência, deve ser observado também o princípio da casualidade, que revela a ideia de que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, ainda que vencedor, deva arcar com os encargos daí decorrentes. No caso, é fato incontroverso nos autos que os réus, ora agravados, deram causa à instauração da ação, tanto que os autores foram vencedores, ainda que de forma parcial. Assim, sendo os autores vencedores da ação, ainda que de forma parcial, não pode, como eu já disse, não podem ser condenados sozinhos ao pagamento de honorários advocatícios, em especial porque, dos 4 pedidos principais, foram vencedores em 2, razão pela qual não pode ser aplicada a sucumbência mínima. Dessa forma, entendo que ocorreu a sucumbência recíproca, prevista no artigo 86, caput do CPC. Artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas. Por essa razão, deve ser mantida a sentença, que, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento da metade de custos processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, e a parte requerida ao pagamento de metade das custos processuais, bem como ao pagamento de 20% entre o valor pleiteado e o obtido a título de honorários advocatícios. E por essa razão é que eu estou dando provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada e negar provimento ao apelo interposto pelos requeridos, mantendo, portanto, o entendimento do juízo de primeiro grau. Esse é o meu entendimento respaldado nesse artigo 85. E que pese o bom trabalho, o respeito que eu tenho pelo doutor Sidney, pelo escritório dele, por todos que trabalharam e também, como são conhecidos como pessoas idôneas, merecem o melhor tratamento com relação ao seu serviço. Mas fiquei preso ao entendimento do artigo 85 do Código de Processo Civil. É por essa razão que eu discordei do ilustre colega relator. Desembargador Barros. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, agora formalmente, meus colegas aí, desembargador Kleber, desembargador Mogeia, particular amigo e procurador, doutor Bates. O Sidney,
Eu comungo da mesma opinião de Vossa Excelência, presidente. Eu acho que nós devemos sempre sopesar aquele que deu causa à demanda. Acho que, nesse ponto, a fundamentação do voto de Vossa Excelência é mais justa, porque, apesar dos autores, ao que eu entendi, terem sido vencedores apenas em parte dos pedidos, mas foram, no meu modo de ver, nos pedidos principais, que era a dissolução da sociedade e a devolução dos valores aportados. O restante era acessório. Então, eu acompanho, pedindo vênia ao relator, mas eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Bogéia. Eu também acompanho o voto divergente, é seu, né, desembargador Jorge? Eu acompanho a divergência também. Então, por maioria de voto, foi... Deixa eu só anunciar. Por maioria de voto, foi dado provimento ao agravo interno nos termos do voto vencido. Não é isso? Falei correto? Doutor Sidney, qualquer colocação de Vossa Excelência será motivada em embargos, mas Vossa Excelência tem o prestígio de falar, se quiser. Perfeito, Excelência. Eu não discutirei nada do julgamento, de jeito nenhum, Eu Vossa sei Excelência. disso. Salvo a observação, porque a sentença que Vossa Excelência está, ela tem uma situação da base de cálculo. Se Vossa Excelência entendesse possível... Essa base é depois, no primeiro grau, que vai ser decidida essa questão. Agradeço, Excelência. Eu também agradeço a sua participação. Eu também agradeço a participação dos colegas Barros e Bogéia. Mas, se quiserem ficar para o nosso almoço, serão muito bem-vindos. Será servida uma boa comida árabe. Só que é um almoço virtual. É virtual, sim. Tem que avisar realmente que não é presencial. Eu agradeço, mas eu vou declinar do almoço e vou me retirar. E um abraço a todos que participaram dessa sessão, os advogados que estão aqui assistindo também vão participar depois, mas eu vou me retirar para meus afazeres. Muito eu agradeço obrigado, a companhia de todos. Doutor Sidney, Presidente, Barros. eu ainda estou aí vinculado a um julgamento que já houve o voto do relator e Vossa Excelência pediu vista. O próximo? Veja aí, senhora secretária, qual é o processo? Eu ia anunciar, eu não sabia que Vossa Excelência tinha sido convocado. Desculpe, eu estou pedindo adiamento, porque eu não trouxe o voto visto. Então, muito bem, assim eu estou liberado. Tá. Muito obrigado aí. Também muito obrigado, Paulo Barros. Bom dia. A desembargadora Galiza está presente. Tá, né? Sim, continuemos. Precisamos vê-la sempre. Muito embora ela está fazendo o esforço hercúleo de vir para essa sessão, porque ela se encontra acamada, né? Ela está com uma gripe severa, mais de 5 dias. E, apesar dos esforços de Nilo para fazê-la se recuperar, mas ela continua com uma gripe, dessa gripe que está acontecendo aí na cidade. Então, vamos para o próximo processo com pedido de preferência do advogado. É o 5º da pauta, de relatoria do desembargador Jorge Rachid. 5º. Quinto da pauta. Um agravante equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, na apelação civil de número 80-3392. O agravado, doutora Lucimeire, representa a Equatorial, e o agravado é Maria do Perpétuo Socorro Almeida Chagas. Doutor Luciano Ribeiro é um dos advogados. Trata-se de julgamento antecipado. Eu sou relator. Entende-se que houve cerceamento de defesa, reabertura da instrução
E o advogado que está presente é advogado de qual parte? Pela agravante. Bom dia, Excelência. Pela Equatorial. Trata-se de agravo interno interposto por Equatorial, contra a decisão por mim proferida no auto da apelação civil, que já falei, no qual dei provimento ao recurso para anular a sentença. A agravante reitera os argumentos de que não houve erro nas faturas de consumo da parte agravada, nem a parte requereu a produção de provas pericial, quando intimada para tanto, havendo, portanto, provas suficientes para o julgamento da lide. Sustentou, assim, a inexistência de fundamentos para a anulação da sentença. Não tem contrarrazão, passo a votar, mas antes de votar, eu acho que o caso aqui é concedida a sustentação. Então, o advogado que está presente, que requereu, decline o seu nome por inteiro e também a parte que está a defender com sua OAB, por favor. Bom dia, Excelência. Sou advogado representando a Equatorial, Dr. Vitor Mendes Valença do Monte, OAB Maranhão 21222. Pois não, seu prazo já está correndo, doutor Vitor. Certo. Excelência, inicialmente endereço minhas saudações, excelentíssimo senhor desembargador presidente e também relator desse processo, Jorge Rachid. De igual maneira também faço ao desembargador Kleber Costa, desembargadora Maria Francisca, e ainda estendo meus cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários da Justiça, aos nobres colegas por videoconferência, presentes. Excelências, o caso em apreço ele se repousa em supostas cobranças indevidas de fatura de energia elétrica, na qual a autora alega não condizer com a realidade da sua unidade consumidora. Excelência, a parte agravada sustentou em sede de contestação que essas faturas elas eram feitas a partir de leituras confirmadas em campo e sendo que não foi identificado nenhum vazamento de corrente ou irregularidade no ramal, até o ponto de entrega. Após a contestação e réplica apresentada, o juízo de base apresentou um despacho saneador. Faço aqui a referência ao ID 5123-1019, no qual deferiu a inversão do ônus da prova em favor da demandada, mas abriu um parêntese. Não desobrigava ela a mesma a comprovar minimamente as suas alegações. E, Excelência, é nesse momento que eu chamo a atenção de Vossas Excelências, já debatendo, inclusive, o acórdão, porque entendeu que não deveria se exigir provas mínimas à parte autora. E, Excelência, observando a sua exordial, ou toda a sua fundamentação para requerer a nulidade ou refaturamento dessas faturas, foi simplesmente trazer aos autos o seu não achar ou o seu não concordar com as faturas. Porque, vejamos, a parte autora fundamenta que possui uma unidade consumidora e que vinha sendo cobrado em faturas que variavam entre R$600 a R$800, mas que não concordava com essas faturas, com os valores trazidos pela Equatorial, mas sequer trouxe aos autos provas mínimas que pudessem sustentar essa alegação. Digo isso, Excelência, de uma foto da unidade consumidora, de um vídeo, trazer quais os eletrodomésticos presentes, foto dos eletrodomésticos, a quantidade, o seu uso, como ele era feito. Não teve sequer, Excelência, a dificuldade de trazer sequer mesmo a foto do medidor, esclarecer que a unidade consumidora, em fato anterior, pudesse ter faturas a menor, que pudesse justificar, mesmo trazer que o medidor era antigo, estava enferrujado, ou que estava embaçado, podendo dizer que havia possivelmente erro de leitura, porque não poderia se observar a numeração, mas não, Excelência. A única fundamentação trazida é não concordar com a fatura e anexou as faturas. E é nesse sentido que eu já suplico a jurisprudência do STJ no sentido de que entende que é firme que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima da parte autora dos fatos constitutivos do seu direito, bem como entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, sendo já decidida que eu faço referência ao agravo interno e um agravo em recurso especial de número 1951076 do Espírito Santo na 4ª turma, e a 3ª turma e um agravo interno no recurso especial 1717781 de Rondônia,
mas, como disse, já é uma jurisprudência, é um entendimento já pacificado, e também trazendo outro ponto do despacho saneador do juízo de base, que também proferiu o despacho no sentido de intimar as partes a informar as questões de direito, os fatos controvertidos, bem como pela produção de provas, se assim entenderem necessário. E aqui também chama a atenção de que o despacho advertiu que o silêncio ou pedido genérico seria interpretado como anuência ao julgamento antecipado. Excelência, a agravante, né, se manifestou pelo julgamento antecipado, e, por sua vez, a parte autora, ora agravada, ficou inerte, não se manifestou, bem como não se manifestou das contrarrazões do agravo, se manteve inerte, não trouxe provas, como dito, de nada. E aqui também já rebatendo o acordo proferido da decisão monocrática pelo relator presidente, de que entendeu que houve sim pedido de perícia na exordial e nas contrarrazões, mas também faço referência, Excelência, que esses supostos pedidos que não foram pedidos foram simplesmente uma escrita de forma totalmente genérica. Por que eu digo isso? Porque na exordial, a breve leitura, se percebe que a autora trouxe a palavra perícia uma única vez, e não foi nem nos pedidos, porque na formulação dos pedidos sequer tem pedido de perícia técnica. Ela apenas alegou que havia feito um pedido administrativo e que teria anexado o protocolo de atendimento, que esse protocolo não foi anexado, não existe, de que quando fez a reclamação das faturas, deveria a Equatorial sim ter feito uma perícia do pedido administrativo, mas não fundamentou no seu pedido de perícia, ou mesmo trouxe quesitos no processo, sequer pediu intimação de perito, enfim, não se trouxe nada. E, como disse, não trouxe provas, não trouxe fotos, não trouxe imagem, não tentou justificar se o medidor havia problema ou não, apenas o seu achar, o seu não concordar com as faturas. E digo mais, milhões são os consumidores que possuem faturas nesse mesmo valor, e nem por isso pode se permitir que os consumidores venham ao judiciário simplesmente sustentando que não concordam com valores cobrados sem trazer provas mínimas. E aqui, novamente, inclusive a sua réplica, pela leitura também se percebe que não há pedido, não há formulação, e nem mesmo na fundamentação da apelação se trouxe a necessidade de perícia, até mesmo não se abriu nem, digo, que se falou por alto em anulação, mas também tudo de forma totalmente genérico. E aqui trago o entendimento do STJ no sentido de que opera-se a preclusão do direito à produção de determinada prova na hipótese em que a parte intimada para especificar as provas silencia. Mesmo, e aqui eu chamo a atenção de Vossa Excelência, que mesmo no caso em que o pedido ter sido formulado em momento anterior, e no caso dos autos verificamos nem sequer há pedido, mas sim levantamentos totalmente genéricos. E aqui eu faço referência ao agravo interno em um agravo especial de número 1970-869, do Rio Grande do Sul, da 4ª Câmara, e também trago que decisões desse tribunal aqui, que também já se manifestou no mesmo sentido, aqui eu faço referência ao processo 000-108135-2015, 810056 da 3ª Câmara, que fundamentou descabida alegação de cerceamento de defesa quando a parte devidamente intimada para especificar a prova se mantém inerte, caracterizando a preclusão. Faço também referência de um processo de apelação do desembargador Clébio Costa Carvalho, no processo de número 0001797-2016, 810038, que fundamenta, havendo regular intimação para especificação de prova e quedando-se inerte a pautatora, não há que se falar em cerceamento de defesa, ainda que apresente protesto genérico acerca da dilação probatória. Em outra apelação civil, fundamenta que, na hipótese, o cerceamento ao direito de defesa do requerido, ora recorrente, uma vez que, após a apresentação de contestação, intimado para produzir provas, quedou-se inerte, de modo que sua faculdade processual de instrução foi culminada pela preclusão consumativa. Em outras palavras, não há cerceamento de defesa quando intimada a parte para especificar provas, esta se mantém em silêncio, ocorrendo assim a preclusão. Portanto, Excelência, é um entendimento já desse tribunal, é um entendimento já do STJ, e não há que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo nulidade da sentença. É por isso que finaliza a minha sustentação pedindo reconsideração do acordo. Caso este não seja
reconsiderado e seja dado conhecimento e o provimento do agravo interno para reformar o acordo e manter a decisão de origem. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor. Os requisitos de admissibilidade foram reconhecidos, foram preenchidos, e eu, portanto, conheço do agravo interno. Ressalto que é defesa ao magistrado limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo interno, cabendo ao agravante impugnar especificamente os fundamentos do julgado, de acordo com o artigo 1021, parágrafo 3º e 1º do CPC. Contudo, constato que a agravante não conseguiu lançar mão de argumentos capazes de alterar as conclusões da decisão recorrida, razão pela qual a mantenho. Isso já é matéria, desembargadora Galiza, desembargador Kleber, que nós já reiteradamente julgamos. Nesse sentido, o STJ fala de que, em agravo em recurso especial, processo honorários advocatícios em favor da União, fático, matéria, ausência de similitude fático-jurídica, dissenso não demonstrado, alegada omissão, vício inexistente. Na hipótese em que diz o acordo, em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem fazer nenhum argumento novo, ou, caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir, já explicitados pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução dos fundamentos do acordo do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. Isso aí é entendimento do STJ, e eu trouxe aqui a colação, isso que eu falei, do ministro Marco Aurélio Belize, que é da 3ª turma e que Vossas Excelências já têm em mãos aí. Trago também da relatoria da ministra Laurita Vaz. Tem-se que a agravante descumpriu a regra do parágrafo 1º do artigo 1021 do CPC, autorizando a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, pois a motivação nela contida é suficiente para contrapor as teses suscitadas no recurso em testilha, o que não viola o parágrafo 3º do artigo 1021 do CPC. Transcrevo esse parágrafo, que Vossas Excelências estão vendo aí, dou uma ressalva, um realce para o acordo onde ele diz: demonstrado, portanto, que a questão era de fato e de direito e que existiam teses opostas, entendo que o feito não poderia ter sido julgado de forma antecipada sem que fosse realizada a perícia. Tendo em vista que se mostra ainda duvidosa a questão de cobrança de consumo, entendo que deveria ter sido realizada, pois já repetindo essa questão que foi colocada. Também trago esse julgamento do Tribunal de São Paulo. Desse modo, entendo que a agravante não trouxe aos autos outros elementos capazes de modificar o posicionamento acima adotado, de modo que mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Pelo exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação supra, mas entrego aos colegas a apreciação para que ratifiquem ou retifiquem essa decisão. Desembargador Kleber. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Eu tenho o mesmo entendimento do senhor, acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao agravo interno interposto pela Equatorial. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom trabalho. Doutora Valéria, qual é o próximo processo da pauta? O próximo é o 3º de sua relatoria. É com sustentação oral? Não, não entrou, o advogado não entrou. Não tem? Não. O 3º da pauta não é esse que nós estamos com pedido de vista? Não, o pedido de vista é o 4º. O 3º...
Ah, sim. Esse aqui, desembargador Kleber, desembargadora Galiza, eu esqueci de avisar no começo, mas esse processo ele não será julgado porque houve um pedido do Estado alegando que o prazo não correu para eles. Então, eu vou retirar de pauta para apreciar essa questão e, numa próxima sessão, a gente reinclui na pauta, ok? Desembargador Kleber? Ok. Ele alega que não teve o prazo, não foi cumprido o prazo suficientemente. Eu estou retirando para analisar essa questão e reenquadrá-lo em uma outra sessão. Ok, desembargadora Galiza, concorda? Concordo, senhor presidente. Todos Senhor concordam. presidente. Próximo processo. É o 7º da pauta, de relatoria do desembargador Kleber. Tem sustentação oral? Não, o 7º da pauta, eu comuniquei que ele será retirado de pauta em virtude do equívoco quanto do lançamento do nome da agravada. Então, inclusive, ela já tem até o conhecimento que está sendo e de algumas modificações internas que eu vou fazer no voto. Então, fica retirado de pauta, não é isso? O próximo processo. 8º da pauta, de relatoria do desembargador Kleber. O advogado está na sala. Vossa Excelência, para presidir a sessão, relatar e tudo mais que se fizer necessário. Então, trata-se de um agravo de instrumento número 08-15-108-17-2022, que tem como agravante Lúcio Henrique de Oliveira Brito, advogado Rafael Moreira Lima Sawaia e outros. Agravado AC, de AP, AC, IAP e JRD, PF, representado por sua diretora, Marliana de Araújo, advogado Poliana da Silva Souza e Antônio Rodrigues Monteiro Neto. Eu pergunto à secretária se vai ter sustentação oral, se alguém vai fazer, se estão presentes. O advogado se encontra na sala pela agravante. Pelo agravante, ele vai fazer a sustentação. Bom dia. Sim, Excelência, eu vou fazer a sustentação. Então, passaremos ao relatório. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lúcio Henrique de Oliveira Brito, com pedido de efeito ativo contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santa Quitéria, que deferiu o pedido liminar para determinar o imediato afastamento do réu da administração provisória da empresa Pedrosa e Brito Limitada, EPP, com sua substituição pela diretora dos herdeiros, Marliana de Araújo. Determinou ainda o acesso pelo inventariante da movimentação das contas bancárias existentes na agência 1932, conta 15016, Banco do Brasil, e a agência 1811, conta 65269, Banco Bradesco, devendo prestar contas mensalmente a este juízo. Determinou a intimação das instituições financeiras para vedar o acesso do requerido ao agravante às contas mediante cancelamento das senhas e cartões e permitir o acesso e movimentação unicamente por intermédio da inventariante no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 por dia de descumprimento. Em suas razões acusadas, a parte agravante alega que, ao contrário do que entendeu o juiz Acol, há pleno e declarado interesse dos agravados em continuar com a sociedade, porém, retirando o agravante do quadro societário, razão pela qual, conforme o artigo 600 do CPC, defende a ilegitimidade ativa dos sucessores da propositura da ação de dissolução parcial de sociedade, porque ainda não encerrada a partilha na ação de inventário, número 080-0094-64-2021. Alega ainda que outro ponto que afeta a legitimidade
ativa dos agravados é o fato de não integrar a sociedade, pelo menos não no presente momento, porque nunca foi requerido formalmente a alteração do contrato social para a inclusão dos herdeiros, que, diga-se de passagem, ainda são menores. Sustenta ainda, pelos mesmos fundamentos, ser caso de indeferimento da petição inicial, haja vista evidente ausência de interesse processual, bem como de impossibilidade jurídica do pedido. Defende a existência de estabilização de tutela de urgência negada anteriormente. Abro aspas. No presente caso, os agravantes requereram na ação de inventário número 08094-64-2021 que o agravante fosse retirado da administração da empresa, a qual foi negada pelo juízo de primeiro grau. Ato contínuo, os agravados recorreram, porém intempestivamente, sendo seu recurso não conhecido monocraticamente no Tribunal de Justiça do Maranhão. Dessa decisão não houve mais recurso, tendo então se estabilizado conforme artigo 304 do CPC. Argumenta a decisão agravada se baseia inteiramente na cláusula 12 do contrato social da empresa, porém com interpretação completamente equivocada por parte dos agravados, pois compreendem que lhes autoriza excluir o sócio sobrevivente e assim continuar a empresa sem a sua participação, quando, na verdade, a cláusula regula o encerramento da sociedade, quando não houver interesse do sócio sobrevivente ou dos herdeiros. Aduz que a cláusula 12, para fins do caso em análise, trata-se da continuidade da sociedade com os herdeiros, em razão do evento morte, e diz que, em caso de não ser possível essa continuidade, ou em caso de não existir interesse dos herdeiros ou do sócio sobrevivente, o valor dos haveres deve ser apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, e assim dividido entre eles, pondo fim à empresa. Por fim, defende a inexistência de comprovação e dilapidação do patrimônio da empresa. Por todo esforço, requer-se a concessão do efeito suspensivo, no sentido de que seja suspenso os efeitos da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau. No mérito, requer, 1. Preliminarmente que seja acolhida a alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. 2. Preliminarmente que seja acolhido o deferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 e 6 do eu repetir aqui, do CPC. Terceiro, preliminarmente que seja acolhida a tutela de urgência, a qual foi indeferida em 2 graus de jurisdição na ação de inventário número 0800094-64-2021, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 304, parágrafo 1º e artigo 485, inciso 10, ambos do CPC. 4. Preliminarmente seja acolhida a alegação de conexão com a consequente manutenção da decisão proferida em segundo grau, que negou o pedido liminar dos agravados na ação de inventário, sendo este o mesmo pedido, ora apreciado nesses autos. 5º, no mérito, o reconhecimento da ausência de probabilidade do direito, tendo em vista a ilegitimidade passiva dos agravados, bem como a interpretação errônea da cláusula 12 do contrato social, reformando a decisão impugnada para revogar a tutela de urgência concedida. 6. Ainda no mérito, o reconhecimento da ausência de perigo de mora, haja visto a falta de comprovação de dilapidação patrimonial, reformando a decisão impugnada para revogar a tutela de urgência concedida. Após o reserva, as partes agravadas deixaram transcorrer em autos
o prazo para a contra-razão, consoante certidão do ID 1980-8390. Em seguida, a parte recorrente requeriu a apreciação da medida liminar e as partes recorridas requereram a devolução do prazo para contra-razões sob a alegação de que existiam advogados constituídos nos autos. Liminar foi indeferida. Contra-razões apresentadas. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares citadas, bem assim, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento. É esse o breve relatório. Com a palavra, o advogado do agravante, não é isso? Sim, Pelo excelência. agravante. Bom dia a todos. Isso, a palavra, declinando só a B, número e o tempo destinado para proferir o seu voto. Ok, excelência. Chamo Melin Ibrahim Saad Neto, OAB de número 10426. Bom dia a todos. Saúdo a todos os membros desta primeira Câmara Civil, os demais colegas advogados e o membro do Ministério Público Estadual. Como bem relatado pelo eminente relator, este agravo trata-se de uma decisão liminar proferida em um incidente de dissolução parcial da sociedade, onde o objetivo desta inicial é a exclusão do sócio sobrevivente da empresa. É uma empresa que contava com 2 sócios, o agravante, Lúcio, e o José Ricardo, que veio a falecer. Esse incidente de dissolução foi ajuizado pelos herdeiros do José Ricardo, com o objetivo de excluir o sócio sobrevivente da empresa. Na liminar, foi solicitado e foi deferido que ele fosse afastado da administração da empresa e que a genitora, não herdeira, a genitora dos herdeiros, fosse colocada na administração da empresa, com a motivação de que havia uma possível dilapidação patrimonial e um risco ao resultado útil do processo. Excelência, em primeiro lugar, nós precisamos tratar aqui das preliminares, né? Nós trouxemos aqui inteligências dos artigos do Código de Processo Civil, no agravo, tanto o artigo 599 quanto o artigo 600. Especificamente com relação à ausência de legitimidade ativa, eu peço até que seja corrigido, houve um equívoco na petição, no finalzinho da petição, quando a gente fala em legitimidade passiva, mas a preliminar é de legitimidade ativa, né, e legitimidade dos herdeiros de ajuizar essa demanda é única e exclusivamente em razão do artigo 600 do Código de Processo Civil, que fala que essa ação só pode ser proposta pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido. O inventário continua tramitando, ele não foi finalizado, não há partilha. Há, inclusive, a discussão de um reconhecimento de união estável da companheira do decujus. Isso tudo está juntado nesses agravos, isso tudo ainda está tramitando na vara de Santa Quitéria, e os herdeiros, que fazem parte desse espólio, eles ainda não receberam o seu quinhão. Por não receber o seu quinhão e pelo espólio não poder participar de sociedade, né, de personalidade de pessoa jurídica, nenhum deles tem a legitimidade ativa para propor a ação de dissolução parcial da empresa. Em resumo, essa preliminar trata especificamente desse artigo 600. Eles também não contemplam absolutamente nenhum dos outros incisos desse artigo, né? Sim, excelência? Excelência, eu não escutei. Esteja à vontade, pode continuar. Perdão, excelência. Pessoal da evolução de 15 segundos aí, caso eu precise. Além disso, excelência, a segunda preliminar trata-se da ausência de interesse processual, impossibilidade total, impossibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque o artigo 599 fala, essa ação é específica, essa ação de dissolução parcial da sociedade, ela é específica, ela tem um objeto específico. E ela fala o quê? O objeto dela é a resolução da sociedade empresarial, contratual ou simples, em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada do recesso.
Isso se repete no inciso 2º, apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada desse excesso. Ele não se encaixa, o sócio sobrevivente, o agravante, ele não se encaixa em absolutamente nenhum desses itens. Ele não faleceu, ele não foi excluído, né? E ele não exerceu o direito de retirada ou recesso. A ação, ela está pulando uma etapa. O objetivo dessa ação, como está na inicial, é o pedido dos agravados, é a exclusão do sócio. Eles querem que ele seja excluído. Eles não querem fazer a dissolução parcial de um sócio que já foi excluído. Ele não foi excluído. Inclusive, ele é o único sócio da empresa hoje, né? Existe uma outra porcentagem que está sendo discutida quem vai ser o dono da empresa no inventário. Quando for feita a partilha, vamos saber. Agora, não. Agora só existe um sócio e ele não foi excluído. Então, eu não posso utilizar uma ação de dissolução parcial da empresa para suprir algo que eu não fiz antes. Eles deveriam ter requerido essa exclusão do sócio anteriormente, antes de entrar com a dissolução parcial da empresa. Essa não é uma medida cabível para excluir um sócio. É impossível excluir um sócio, até porque o objeto está aqui, no artigo 599 do Código de Processo Civil. Ele não dá margem para outra interpretação. Então, Excelência, passando mais ainda, preciso ser um pouco rápido porque as questões são um pouco delongadas, ainda temos a estabilização dessa tutela de urgência. Nós tivemos, antes, 5 pedidos de retirada desse administrador, de substituição pela mãe dos herdeiros. Foram 2 pedidos no inventário, né? 3, na verdade, 3 pedidos feitos no inventário e 3 negativas feitas no inventário pelo juiz que acompanha estes casos, todas essas ações que são conexas, desde o início. Foi negada a retirada do sócio sobrevivente. Mais uma outra, na ação de prestação de contas, que o sócio sobrevivente presta contas mensalmente ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sobre tudo aquilo que ele faz dentro da empresa, inclusive prolabore, investimento, pagamentos de débitos, né? Foi solicitado pelos herdeiros que são interessados, terceiros interessados nessa ação de prestação. A retirada dele foi negada mais uma vez e ainda, Excelência, em uma medida protetiva de urgência, ajuizada por ela, pela mãe dos herdeiros, com a finalidade, veja bem, o pedido da medida protetiva de urgência era o afastamento do sócio sobrevivente da administração da empresa, também negada, mais uma vez utilizando uma ação para um objetivo pelo qual ela não serve, né? Então, nós temos aqui pelo menos 5 negativas anteriores de processos que são conexos, de processos que têm as mesmas partes, têm a mesma causa de pedir, e mesmo que não tivessem, podem ser conexos ainda assim. E o que nos fala a inteligência do artigo 304? O artigo 304 fala que essa liminar está estabilizada. Ela não foi objeto de recurso. O único recurso que foi dado entrada foi intempestivo. Vossa Excelência, inclusive, reconheceu a intempestividade do recurso, assim como reconheceu a intempestividade das contrarrazões apresentadas nesse agravo de instrumento, né? Ou seja, eu não posso utilizar de diversas ações, porque eu estou insatisfeito com uma liminar que está estabilizada. Eu preciso respeitar a segurança jurídica, o que não foi respeitado aqui. Essa é uma 7ª ação que foi dada entrada, é um 6º pedido que foi dado entrada por as partes que estavam insatisfeitas, que por acaso foi julgado por um juiz substituto. No momento em que o juiz que estava acompanhando essa causa e que negou 5 vezes esse mesmo pedido, estava de férias. Foi o juiz de Brejo que, substituindo ele, né, em um processo, essa ação de dissolução parcial, inclusive, foi dada entrada de forma sigilosa, consta aí a informação dos autos, o juiz de Brejo pegou essa liminar, deferiu a liminar, ignorou completamente a estabilização dessa liminar anteriormente, inclusive pelo Tribunal de Justiça, porque negou a tempestividade do agravo de instrumento anteriormente dado. Sim. Ao contrário, a decisão... Desembargador Kleber, eu queria só fazer uma pergunta ao senhor advogado, interrompendo a sustentação oral dele. Por favor, Excelência, fique à vontade. O juiz, que o senhor está falando de Brejo, que substituía o juiz principal, o que está nesse segredo de justiça? A decisão dele, é isso? Não, Excelência, a ação de dissolução parcial, ela foi ajuizada em segredo de justiça, sem nenhuma justificativa. Que o Brejo, que é o juiz de Brejo. O juiz de Brejo, se não me engano, doutor Kleber, eu não tenho como lhe falar agora exatamente o nome dele. Não, mas era o juiz de Brejo substituindo. Exatamente, ele substituiu por conta era isso. Tá. E ele julgou o processo. Nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos nem como ter, porque o processo estava em segredo de justiça. Obrigado, desembargador Kleber, senhor advogado também. Perfeito. Quando nós soubemos, já foi
com a decisão, né, no susto, vamos dizer assim, né? Excelência, avançando um pouco, já ultrapassando essa questão da estabilização da tutela de urgência, nós precisamos entrar também na questão da probabilidade do direito, né? Primeiro, porque pelas preliminares que eu já falei, não é impossível eles conseguirem a exclusão de um sócio com essa ação. Essa ação ela não é adequada para isso. Existe uma ação adequada para isso, existe um rito adequado para isso, e as partes precisam respeitar esse rito, né? Ou seja, esse processo ele não pode lograr êxito, é impossível lograr êxito. Por conta disso, uma liminar que venha a ser acessória da autora, ela não pode ser concedida, sob hipótese alguma. A única dúvida que restaria-se aqui para se discutir seria a questão da cláusula 12, né, do contrato social. Agora, a cláusula 12, Excelência, ela é uma cláusula que é utilizada para quê? Para proteger a sociedade, os herdeiros, da questão automática do artigo 1028 do Código Civil, que fala o quê? Que a partir do momento em que um sócio morre, a sua cota ela já é dissolvida para os herdeiros, né? É automático. Quando a gente põe essa cláusula para dizer que não, vai continuar com eles, e a mesma cláusula diz, e eles vão ver se vão continuar ou não. Porém, ela não serve, sob hipótese alguma, em resumo, para excluir o sócio sobrevivente. Essa cláusula ela não dá autorização para excluir o sócio sobrevivente, né? Avançando ainda, Excelência, porque o tempo já está se esgotando, vamos aqui para a questão da ausência de perigo de dano ao resultado ou risco ao resultado útil do processo. Primeiro, não há resultado útil desse processo para a finalidade que eles querem. Antes de mais nada, eles não podem excluir. Isso é taxativo, está lá no Código de Processo Civil, já foi explicado aqui. E perigo de dano, né? Falam-se, tanto na inicial, quanto na liminar, quanto na negativa da reconsideração da liminar, que está havendo uma dilapidação patrimonial pelo pagamento de um prolabore. O sócio sobrevivente é administrador da empresa. Ele recebe prolabore, porque é direito do sócio que trabalha na empresa receber prolabore. A empresa que fatura R$250 mil tem uma lucratividade líquida de 60% e o prolabore do sócio administrador é de R$10 mil. Isso está sendo levado em consideração como uma dilapidação. Ao passo que este mesmo sócio, esse mesmo administrador, ao longo do tempo em que ele esteve como administrador por conta da decisão do inventário, ele investiu nessa empresa em pagamentos de dívidas R$700 mil e em investimentos de expansão da empresa o valor de R$560 mil, algo em torno de R$560 mil. Cadê a dilapidação? A verossimilhança dessa alegação? Ela se encontra, Excelência, comprovada, isso que eu estou falando aqui, pagamento de dívida e investimento, na ação de prestação de contas ao qual nós juntamos aqui, tanto na base quanto no agravo de instrumento. Quem dilapida uma empresa não investe na própria empresa, não paga a dívida que está parcelada, né? Muito pelo contrário, ele utiliza esse parcelamento, eu tenho um saldo maior de lucro líquido e eu posso fazer o que eu quiser com esse lucro líquido. Aí sim eu vou dilapidar a pessoa que tá de má fé. E não através de um prolabore, que já era pago antes do falecimento do sócio. Esse prolabore já existia, ele foi atualizado. E ele não só pagava o prolabore de 10 mil, ele pagava também R$6.500 aos herdeiros mensalmente, como está comprovado nos autos, e R$3.600 de parcela de um veículo que é de propriedade particular, é do espólio, não é da empresa, mas a empresa pagava. O administrador fazia questão de pagar as contas dos herdeiros. Não foi requerido, não foi autorizado por juiz nenhum, mas ele fazia esse pagamento, né? Como é justo fazer, porque os herdeiros dependiam dessa empresa e continuam dependendo. E eles recebiam mensalmente R$6.500 para o seu sustento, pagamento do financiamento do veículo, está aí juntado no processo, e a manutenção da residência e dos imóveis do espólio. Tudo isso era financiado por essa empresa, que ainda conseguia fazer investimento e pagar dívidas. Então, Excelência, não há qualquer dilapidação patrimonial. Não há qualquer risco ao resultado do processo, assim como não há qualquer perigo de dano. E aí eu encerro essa sustentação, peço desculpa a Vossa Excelência pelo tempo que eu abusei um pouco aqui, e reitero os pedidos que já foram renomeados aí pelo desembargador relator. Agradeço a todos. Tenham um bom dia. Bem, tem outro advogado ainda, senhora secretária, para sustentar? Não, senhor. Então, passarei à leitura do voto. Inicialmente, eu quero dizer que essas questões preliminares levantadas pelo advogado, elas se confundem todas dentro do próprio mérito que vai ser aqui julgado. Voto.
No tocante aos requisitos de admissibilidade recursal, constato que o agravo é tempestivo, encontrando-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 1017 do Código de Processo Civil. Passo, portanto, à análise do preenchimento dos requisitos necessários à reforma da decisão impugnada. O artigo 300 do Código de Processo Civil, juntamente aos espólios doutrinários e jurisprudencial, permite asseverar que a concessão da tutela antecipada depende de dois requisitos fundamentais: o fome boniuris, revelado pelo juízo de probabilidade acerca da existência do direito material ameaçado, entre parênteses, plausibilidade do direito alegado, fecha aspas, e o periculo in mora, traduzido na possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação, em virtude do decurso do tempo, entre parênteses, tempo da demora, na proteção da decisão de mérito do recurso, fecha aspas. Em caso, não vislumbro a presença do fome boniuris. Isso porque vislumbro a legitimidade ativa dos sucessores na propositura da ação de dissolução parcial da sociedade, mesmo que ainda não encerrada a partilha na ação de inventário, número 080009464-2021. Como se disse, a dissolução parcial da sociedade nada mais é do que a resolução do contrato de sociedade em relação a um ou mais sócios, mediante a existência de motivos capazes de provocar o desfazimento do vínculo societário originalmente formado. Nos termos do artigo 599, a ação pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. B. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito da retirada ou recesso. C. A resolução ou apuração dos haveres. A apuração de haveres servirá para avaliar o montante devido pelo sócio que se retira, morre ou é excluído da sociedade. Por sua vez, as hipóteses dos incisos 1 e 3 do artigo 599 são aquelas arroladas dos artigos 1028 e 1030 do Código Civil, inversos. Artigo 1028. No caso de morte do sócio, liquidar-se-á sua cota salvo. 1, que é justamente o que está grifado no meu voto, se o contrato dispuser diferentemente. 2, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. 3, se for acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Artigo 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo indeterminado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo 1. Nos 30 dias subsequentes, a notificação pode os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Artigo 1030. É salvado o disposto no artigo 1004, em seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de sua obrigação ou ainda por incapacidade superveniente. No presente caso, o contrato social expressamente estabeleceu a continuidade da sociedade pelos herdeiros, sucessores e o incapaz na hipótese de falecimento de um dos sócios, consoante o disposto na cláusula 12 do contrato social, ID 64,
39, 89, 71, página 4 do processo, de origem 080, 11, 92, 50, 2022. Cláusula 12. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Isso aí está grifado no meu voto. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade e a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. Artigo 1028 e o 1031, combinado do Código Civil de 2002, ID número 40, 65, 0111. Diante desse cenário, vislumbro que os herdeiros, em razão de disposição expressa do contrato social, constituíram-se de pleno direito na condição de sócio, faltando, ao que parece, apenas a formalização da alteração do contrato social. Se não fosse essa a intenção do sócio remanescente e dos herdeiros, tal como previsto no contrato social, deveriam ter requerido, desde a abertura da sucessão, a liquidação da cota do falecido, o que poderia acarretar a extinção da própria atividade empresarial, na medida que o espólio possui 99% do capital social integralizado. Nas palavras de Alfredo de Assis Gonçalves, o termo liquidação de cota significa, abro aspas, o levantamento do valor em dinheiro dos direitos patrimoniais que caberia ao sócio falecido pela sua participação na sociedade, entre parênteses, parte proporcional, nos lucros e no patrimônio líquido, fecha parênteses, ou seja, a apuração dos haveres que dito sócio possuía na sociedade para pagamento aos seus herdeiros ou sucessores, com a consequente redução do capital social, se a cota o integra, fecha aspas. Contudo, insta a ressaltar que, desde o princípio do inventário, foi efetivado acordo para que as atividades da empresa continuassem, inclusive com a nomeação do sócio minoritário como administrador provisório, de onde se extrai, de fato, a intenção de continuidade das atividades da sociedade. Assim, embora tenha ocorrido uma compreensão equivocada da causa de pedido e pedidos pelo magistrado de base, ao entender que a apresentação tem como pretensão o encerramento das atividades, uma vez que notória a intenção dos sócios e dos herdeiros em preservar a atividade desenvolvida pela Pedrosa Brito Limitada, EPP, isto não afasta a legitimidade dos agravados para propor uma apresentação de dissolução parcial da sociedade, porquanto é verdade, enquanto amparado no artigo 1030 do Código Civil. À guisa de exemplo, cito jurisprudência pátria, a qual reconhece, inclusive, a legitimidade do sócio minoritário para requerer a exclusão judicial do sócio majoritário que tenha cometido atos contra a empresa. Aqui eu trago do desembargador Sérgio Rocha, do Distrito Federal, no julgamento realizado em 29 de 5 de 2013, onde ele faz referência que a lei não veda ao sócio minoritário requerer a exclusão judicial do sócio majoritário que tenha cometido atos contra a empresa, razão pela qual ele possui legitimidade ativa para a ação de dissolução da sociedade parcial da sociedade. Não comprovado o desvio da reserva, não é possível declarar a dissolução da sociedade por justa causa,
por culpa do réu. Negou-se provimento aos 2 agravados retidos do réu e deu-se parcial provimento ao seu apelo para excluir da condenação a devolução da quantia de R$ 187.736,35. Ora, não é o nome que dá à ação que define a natureza desta, mas sim a causa de pedir o seu pedido, de modo que o presente caso, os fatos descritos na inicial e o pedido engendrado evidenciam que a intenção dos herdeiros, ora agravados, é a continuidade da atividade com a exclusão do sócio por suposta falta grave cometida. Confira-se. Aí eu coloco, abraço. Ressalto que atualmente é intolerável a manutenção do requerido como sócio, haja vista não haver mais afetos societários, devido a inúmeras ingerências praticadas pelo requerido, o que vem levando a empresa à falência, e os herdeiros não querem manter a sociedade do requerido, algo que este juízo ou qualquer outro juízo não pode obrigar os mesmos a manter sua sociedade com quem está lhe prejudicando, o que passamos a demonstrar. Abraço. Excelência, o artigo 1030 do Código Civil é expresso em autorizar a exclusão judicial do sócio que comete faltas graves no cumprimento de suas obrigações sociais. Artigo 1030, ressalvado o disposto no artigo 1004, em seu parágrafo único. Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. A doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também são claras em estabelecer para o sócio que comete faltas graves a penalidade de exclusão do quadro societário, de modo a cessar prejuízo à atividade empresarial em atenção ao princípio da preservação da empresa. Assim sendo, note que o Instituto da Exclusão do Sócio tem uma dupla característica protetiva, pois, ao mesmo tempo em que resguarda os sócios de eventual injustiça dos demais, protege a sociedade do sócio que, ainda que voluntariamente, queira prejudicar a saudável concepção do objeto social. No caso em tela, conforme exaustivamente demonstrado, o réu vem cometendo as faltas graves no exercício de suas obrigações, o que vem prejudicando a empresa e comprometendo o exercício de sua atividade empresarial. Sendo assim, resta configurado o direito das autoras de excluírem o réu do quadro societário da empresa Pedrosa e Brito Limitada, EPP, de modo a cessar os prejuízos provocados pelas suas condutas ilícitas e fraudulentas, bem como permitir o exercício regular da atividade empresarial. Exposit, os autores requerem se, no final, seja julgado procedente os pedidos iniciais para excluir definitivamente o réu do capital social, do quadro societário, da administração provisória da empresa referida, devendo seus haveres ser apurados em liquidação de sentença, com base na situação patrimonial contábil da sociedade, nos termos do artigo 1031 do Código Civil, com autorização para a autora deduzir, compensar os prejuízos decorrentes das práticas ilícitas do réu, que serão fixados na ação de responsabilidade do montante total a lhe ser pago a título de haveres. Assim, pessoal, assim, embora se possa admitir certa inadequação do termo utilizado pelo legislador, artigo 599 do Código de Processo Civil de 2015, e, por conseguinte, a nomenclatura consignada na petição inicial, o fato é que a pretensão dos herdeiros mostra-se legítima. Deveras, como destacado no parecer ministerial, não merece acolhida a preambular de ilegitimidade à causa, arguída pelo ora agravante, vez que a legitimidade ativa, em decorrente do direito
a saída do estado de indivisibilidade da herança pode ser estendida aos co-herdeiros antes de efetivada a partilha. Fecho aspas, consoante reste o 1773, 822 Goiás, da relatoria da ministra Nancy Andrix, da terceira turma, julgada em 6 de 8 de 2019. Diante desse contexto, torna-se evidente a legitimidade dos herdeiros para a propositura da apresentação de dissolução parcial de sociedade empresária, com exclusão do sócio minoritário, fundada na dissolução da affecto societatis. Fundada nas mesmas razões alhures escritas, não vislumbro também o fundo boniuris para a alegada falta de interesse processual, bem como a impossibilidade jurídica do pedido. Logo, como bem acentuado pelo parquet, abro aspas, não há que se falar em falta de interesse processual, tampouco em impossibilidade jurídica do pedido, tal como suscitado pelo ora agravante, porquanto a pretensão dos ora agravados se afigura legítima com base na perda do affecto societatis. Não antevejo, de igual modo, fundo iuris na tese de estabilização da tutela de urgência, a qual foi indeferida em 2 graus de jurisdição, na ação de inventário, número 0809464-2021, porquanto a nomeação do agravante como administrador provisório da Pedrosa e Brito Limitada, EPP, não foi concedida nos termos do artigo 303 do CPC, isto é, como tutela antecipada requerida em caráter de excedente. Ora, o artigo 304 do CPC é cristalino ao asseverar que, abro aspas, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposta o respectivo recurso. Logo, não se aplica o Instituto da Estabilidade na presente hipótese. Ainda que superada esse fundamento, insta a ressaltar que o parágrafo 6º do artigo 304 dispõe que, abro aspas, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a rever, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º deste artigo, fecho aspas, de modo que a presente demanda contempla o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, não restando, portanto, inviabilizada a revisão da nomeação do agravado como administrador provisório. Não vislumbro ainda a alegada conexão da ação de dissolução parcial da sociedade, combinada com a exclusão de sócio e a ação de inventário já inaugurada, porquanto a causa de pedir e pedido não são coincidentes. O único ponto em que há certa coincidência de pedido diz respeito à definição do administrador provisório da sociedade, isto é, de quem será o responsável pela administração da empresa, enquanto não deferido o quinhão de cada herdeiro ou enquanto se apuram os haveres dos sócios que se pretende a exclusão da sociedade. Contudo, por se tratar de decisão de natureza provisória, proferida pelo mesmo juiz ACOR, tanto esta ação de dissolução parcial quanto o inventário, isto é, pela Vara Única de Santa Quitéria, não vislumbro o alegado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente. Ora, ao menos a princípio, é possível presumir que a decisão proferida na presente ação irradiará seus naturais efeitos sobre a ação de inventário, por se tratar do mesmo juízo ACOR. Deveras, por se tratar de decisão de natureza provisória, é perfeitamente possível que o juiz ACOR tenha se convencido da necessidade
de modificação da administração provisória da empresa, tendo em vista a alteração da situação de fato que motivou a decisão anterior. No presente caso, a situação de fato evidenciada através da petição inicial mostra, segundo a teoria da afecção, uma nítida alteração da situação de fato verificada quando da abertura do inventário, porque rompida a afecto societate. Deveras, os autores, ora gravados, atribuem ao réu, ora agravante, na petição inicial, as seguintes faltas graves. Abraço. 1. Houve fortes indícios de desvio, apropriação indébita de recursos pertencentes à empresa. 2. Houve o pagamento de prolabore ao administrador provisório em valor não fixado em reunião de sócio e ou no contrato social. 3. Houve o pagamento de dividendos ao sócio provisório em valor superior e desproporcional ao montante pago à sócia majoritária. 4. Perda do afeto societário, como acusação de suposto crime praticado pela genitora dos herdeiros em face do requerido. 5. Tentativa de firmar acordo na Justiça do Trabalho prejudicando a empresa, termo de acordo em anexo, eu fecho aspas. Assim, ainda que se reconhecesse a necessidade de reunião das ações para evitar decisões contraditórias de natureza provisória, artigo 55, parágrafo 3º do CPC, tal circunstância não conduziria à impossibilidade de alteração da administração provisória da empresa, mas apenas faria entender os seus efeitos para ambas as ações, entre parênteses, inventário e de partilha. Acrescento que a presente ação de dissolução parcial da sociedade, dada a complexidade probatória da presente matéria, mostra imprescindível a apuração de haveres, inclusive com perícia contábil, consubstanciando-se em questões de alta indagação, circunstâncias aptas a atrair a incidência do artigo 612 do CPC, o que, portanto, teria o condão de remeter a presente discussão, como agora já se faz, para as vias ordinárias, por se tratar de questão que depende de outras provas, de onde se extrai também, por esse motivo, a ausência de conexão entre as ações. Por fim, tenho como presente o fumo boniuris e o perículo imóvel lançado na decisão recorrida, ao consignar que, abraço, os extratos bancários anexados à inicial demonstram ter havido pelo menos 3 transferências no valor de R$10.000 da conta da empresa em favor do próprio requerido, algo que não consta da decisão que o nomeou como administrador provisório nos autos de inventário. Tal quadro demonstra, a princípio, que o patrimônio da empresa pode estar sendo dilapidado. Presente, portanto, o perículo imóvel. O Ministério Público, inclusive, identificou essa irregularidade na administração da empresa, consigna que, abraço, o Ministério Público se manifestando, em ID 50.861.11.87. É possível verificar a movimentação em retirada de 2 prolabore, no valor de R$6.000 e R$10.000, realizado em 4 de 6 de 21, sem que tenham sido discriminados os destinatários de tais verbas. De maneira semelhante, em 2 de 7 de 21, há uma retirada do importe de R$10.000, com a rubrica Prolabore SOP, em 6 de 7 de 21, Prolabore no valor de R$6.000, sem identificativo do recebedor. Na análise do documento intitulado abraço, razão analítica, fecho aspas, em ID 50.86.11.88, é possível verificar que a verba atinente ao prolabore, R$10.000,
foi destinada ao administrador Lúcio Henrique Oliveira Brito, conforme folhas 10 do ID mencionado. Enquanto o prolabore de R$ 6.000 foi destinado à inventariante Marliana de Araújo. Portanto, requer ao Ministério Público Estadual seja esclarecido qual a base legal para a realização da movimentação financeira realizada, notadamente a destinação de R$ 10.000 ao administrador provisório ou de que forma este valor foi fixado a título de remuneração, devendo este acostar a comprovação do que vier a alegar. Fecho aspas. Todavia, nas presentes razões do agravo do instrumento, o agravante não demonstrou qual a base legal para a realização da movimentação financeira realizada, notadamente a destinação de R$ 10.000 mensais ao administrador provisório ou de que forma este valor foi fixado a título de remuneração. O fórum bonius, quanto à alegação da falta grave no cumprimento de suas obrigações. Sendo este o quadro probatório, tenho como forçoso manter a decisão recorrida que determinou o imediato afastamento do agravante da administração provisória da empresa Pedrosa e Brito Limitada, EPP. Bem assim, determinou a sua substituição pela genitora e representante legal dos menores autores. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. É como voto. Desembargador Rachid. Desembargador Kleber, nós ouvimos aqui atentamente o seu voto, inclusive discutimos aqui com o desembargador Bentes, com o doutor Bentes, e eu achei, primeiramente, que Vossa Excelência realmente praticamente exauriu todas as matérias do processo principal, inclusive, né, nesse agravo de instrumento. Eu recebi do doutor Mellen um memorial a respeito desse assunto, que tem algumas situações que eu gostaria de dar uma olhada no processo, para bater essas colocações. Obviamente, aqui fica já consignado que o voto de Vossa Excelência está bem claro, bem explicativo, como Vossa Excelência sempre faz. Mas eu vou pedir vista, mas prometo devolver na semana que vem o processo. Pois não. Desembargadora Galiza. Eu vou aguardar a vista do desembargador Jorge, porque eu estava... o desvio, pelo que eu vi, pelo que eu li, se refere ao prolabore, os 10.000 e 6.000. Segundo o advogado do Henrique, do seu Henrique, Lúcio, argumenta que, segundo ele aí na tribuna, disse que, além de R$6.000, existia outros pagamentos que eram feitos pela empresa. Então, eu vou aguardar, já que é na próxima semana, eu vou aguardar o voto vista do desembargador Jorge. Então, anunciando aqui o resultado, pelo relator foi negado provimento ao agravo de instrumento, com o pedido de vista do desembargador Jorge Rachid e da desembargadora Francisca Galiza, que ficou também aguardando o pedido de vista do desembargador Rachid. Certo? Eu devolvo, então, a palavra ao senhor presidente. Doutor Kleber, obrigado pela atenção. Eu pergunto à doutora Valéria qual é o processo próximo. É o segundo da pauta, de relatoria do desembargador Jorge Rachid. Presidente, agradeço a todos. Tenham um bom dia. Doutor Mellen, obrigado pela sua participação. Tem advogado inscrito? Não. Não, senhor. Desembargador Kleber, desembargadora Galiza, se me permitir, eu vou ler a emenda. Caso haja algum questionamento, eu leio o voto, ok?
é agravo de instrumento, agravo interno, na apelação civil de 80.1933 de Imperatriz. Maria Francisca Pereira da Silva Oliveira é a parte agravante, doutor Gustavo Saraiva é um dos advogados, a Equatorial é a parte agravada. Doutora Lucimeire representa a empresa. Eu sou o relator, não tem parecer ministerial, e eu estou negando o provimento a esse agravo interno, entendendo que, comprovada a contratação de seguro renda hospitalar individual, legítima a cobrança na fatura de energia elétrica, não havendo que se falar em ilegalidade. A resignação não merece acolhimento, tendo em vista que a parte agravante não logrou desenvolver a argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados ou não. Eu estou negando provimento, mas submeto aos colegas essa decisão. Desembargador Kleber. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Ali já tinha conhecimento do seu voto, acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, negado provimento ao agravo. Doutora Valéria, qual é o próximo? Finalizou, Excelência. Qual? Qual? Ah, não tem. Entendi que você tem 2, é o segundo, né? Sim, eu pensei que fosse 2 processos. Bom, está me colocando aqui a senhora secretária que nós exaurimos a sessão, os processos da sessão de hoje.